Muito bem. Hoje nós estamos uma conversa interessante. Nosso convidado de hoje é o Adailton, da, da AME Espírito Santo. E acho que tem bastante coisa interessante para a gente conversar aqui, considerando as expectativas, aos anseios, né, que sempre se tem na gestão de uma entidade, né, que tem desafios para superar. E nada mais como a gente destacar a questão que muitas delas são realmente entidades sérias, né, e que passam por perrengues de todas as formas, porque são entidades sem fins lucrativos, e aí sabe como é que é, né? Essas coisas é complicado. Então vai muito mais do esforço das pessoas que estão à frente dessas iniciativas, e seria interessante conversar um pouco, saber um pouco o que essas pessoas têm para dizer, né, sobre essas situações. Na live passada, na de ontem, eu falei um pouco sobre o início do projeto Abelhas Nativas, das dificuldades que eu passei, que a gente encontrou, né, no projeto. Lembre-se, são quase 20 anos de história que a gente pode contar sobre o projeto. Tem pessoas que, quando começou, praticamente não tinham nascidos ainda. Hoje já são adolescentes. Acompanhamos muitas dessas pessoas, como é a vida delas, de pessoas que se casaram, né, tiveram filhos, eram apenas trabalhadores rurais e depois assumiram posições de destaque nas suas vidas, né? Inclusive destaques públicos, né? Por exemplo, tenho pessoas que saíram da lavoura e foram secretária de meio ambiente, foram secretária de assistência social, foi vice-prefeita, né? As histórias são várias, né? Várias pessoas maravilhosas que a gente, aos poucos, a gente vai tentar um pouco trazer essas histórias para vocês conhecerem essa realidade que nós temos pelo Brasil afora. Então temos muita gente que a gente precisa conversar, aqueles meandros além simplesmente do processo de criação de abelha, né? Muitas coisas interessantes da história do entorno, né? Das abelhas nativas e do entorno da meliponicultura. Então vamos falar agora, conversar agora. Eu vou chamar agora para conversar com a gente o Adailton. Vamos ver aí. Ô, rapaz Ah, difícil. eu não sei como é que faz essas coisas de tecnologia demais, não. Deixa eu botar ele aqui no pedestal de novo aqui, porque senão dana tudo. Ó, ai, ai, Pô, ai. tá ótimo, pô. Oi. Tá ótimo, cara. Que apareceu o convite, e aí eu fiquei É. perdido. Coloquei, entrei, mas Ah, só estava dando a imagem do lado oposto do celular, né? Então, eu estava perdido. Mas tudo bem, boa noite. Boa noite a tá. todos que estiverem aí conosco. Né? Você já deve ter feito um preâmbulo aí, um inicial para o pessoal, né? Exatamente. Eu estava falando com ele o seguinte, Odair. Bom, primeiro, antes de você se apresentar, eu estava falando o seguinte com ele, sobre a questão da segmentação na meliponicultura, né? Uhum. A diversidade de interesses que tem na meliponicultura e que muitas vezes dificulta esse processo nosso de a gente tentar regulamentar o processo de criação e normatização da criação, entendeu? E é isso mais ou menos também o que a gente vai falar, considerando que nós estamos numa categoria específica dos criadores de abelha, nós vamos falar um pouco da nossa expressão. Mas eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é você? Para apresentar para o pessoal. Eu, eu sou Adailto Gonçalves, né? Moro aqui no estado do Espírito Santo. Sou um meliponicultor de aproximadamente uns 20 e poucos anos, né?
Atualmente, a gente está num trabalho aqui de associativo, né? De associativismo, né? Estou, inclusive, como presidente da AME Espírito Santo, e a gente tem buscado exatamente difundir um pouco mais a meliponicultura, né? Porque ela é, com certeza, um caminho para muitos de nós idosos, né? Já que a gente vai entrar nessa segmentação, né? Pela facilidade de trabalho que temos com ela, né? Com as abelhas, sem ferrão. Então, é por aí. A gente procura estar sempre aí ajudando os amigos e os que não conhecem, como é a grande maioria, né? Não conhecem as abelhas nativas, a conhecerem e valorizar um pouco esses animais e insetos, né? Que a gente pode, às vezes, não dar o valor que elas merecem, né? Dailton, é o seguinte, você foi funcionário, foi da Caixa Econômica, se não me engano, né? Trabalhou no banco, né? Eu sou aposentado da É, Caixa Econômica, né? Já tem alguns é, anos já que eu sou aposentado. E aproveitando que falando em aposentado, né? É, a gente precisa ficar muito se preparar para esse momento da aposentadoria. Você, inclusive, já aposentou agora recentemente. Espero que você tenha feito um planejamento da sua continuidade de vida, né? Porque o que a gente percebe, né, é que a grande maioria, e eu vou falar um pouco assim, porque bancário gosta de ir para o barzinho para tomar uma cervejinha, gosta de sentar na mesa dos clubes de terceira aí- idade, né? ainda bem E, que eu não sou bancário. então, mas a maioria dos que se aposentam e que não se planejam para isso, acabam indo para os clubes da terceira idade, para os boas convivências, né? E lá vão sentar na mesa e ficar jogando baralhinho e tal, e tomando a cervejinha, e aí já viu, né? Joga metade da sua vida, e principalmente naquele momento em que você está mais ativo intelectualmente, né? Ou está com a cabeça mais preparada para as coisas, né? E acaba jogando fora essa oportunidade de fazer de desenvolver outras atividades, né? Eu, por exemplo, falo que nesse sentido a meliponicultura me completou, sabe? Me completou, porque esse trabalho de associação eu já trago há muito tempo, né? Eu fui presidente da Associação de Gerentes da Caixa Econômica durante 3 mandatos, né? Fundador, inclusive, da associação, né? E depois também de associação de moradores de bairros, né? Então, esse trabalho a gente gosta de fazer naturalmente. E é o que eu digo para quem está aí na terceira idade: procura alguma coisa para fazer, e se não tiver alguma coisa que seja dentro das suas habilidades profissionais, né, que a meliponicultura possa ser um desses caminhos, né? É, Daí, quando você assumiu a direção aí da AME Espírito Santo, você tem um. Quantos sócios a AME tem? Olha, hoje nós estamos com 248 associados, né? A associação tem 6 anos de formada. Desculpa aí, porque eu estou com uma gripezinha meio querendo chegar, né? E o vício do cigarro não para. Então a gente tem que, de vez em quando, dar uma espirradazinha. Mas nesses 6 anos, nós começamos a associação em 18 pessoas, né? Eu sou um dos sócios fundadores, né? E, e a gente trabalhou esses 6 anos na conscientização, mas a gente percebe claramente que foi nos últimos 2 anos que a gente conseguiu ampliar o quadro de associados, né? Porque ainda tinha muita gente com receio. O que é essa associação? Para que ela veio? E a gente, eu percebo pela
sequência de associados que a gente teve, que nos últimos 2 e meio, é que a gente deu um input e conseguimos ampliar muito, né? Se nós analisarmos que nós somos uma das AMEs mais novas do Brasil e somos a segunda maior em número de associados, precisa-se dar certo valor a isso, né? Mas assim, como é que é o componente, assim, por exemplo, do pessoal, assim, tem muito pessoal mais jovem, como é que é a questão da segmentação aí do pessoal que é sócio? Coincidentemente, ontem à noite eu fiz um levantamento dos nossos associados, né? Eu não fiz por faixa etária, mas até como nós já estávamos previsto em fazer, né, essa live hoje, eu podia ter me atentado e levantado os dados da faixa etária. Mas o que a gente percebe pela convivência com os associados é que a grande maioria está na faixa aí de seus 25 a 40 e poucos anos, né? Existem realmente alguns cabelos brancos como eu, como você, mas não é um número muito grande, não. Tá? Então, a gente tem buscado. Eu fiz essa segmentação, na verdade, por cidade envolvida na associação. Então, fiz esse levantamento ontem, passei até para os associados, para eles conhecerem os dados, né, de cada cidade deles. Mas então é o seguinte, o que eu queria chegar no ponto é o seguinte: a questão do pessoal idoso é um segmento menor, mas que a gente vê assim, muita gente que é interessada e que também tem receio. Mas por quê? Porque, na verdade, existe um segmento mais jovem que é muito mais impetuoso no processo de criação, é muito mais inventivo, é muito mais exploratório, e que a gente sempre fala a necessidade do pessoal mais idoso, assim, que não é assim, não precisa ser dessa forma. Né? Você pode fazer criações, inclusive, que são muito mais tranquilas em casa. Na verdade, as pessoas têm que ter aquele sentimento de ter uma colônia de abelha em casa. Tem gente até que faz aquilo que eu chamo de prática de meliponicultura contemplativa, que é você ter um ninho e só ficar observando as abelhas entrando e saindo. Sentar com a cadeirinha na frente, sentar com a cadeirinha na frente da caixa e ver aquele zum, 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 né? Mas eu vejo um detalhe, Murilo, não sei se seria o fator principal que ocorre da gente não ver muito as pessoas idosas no trabalho da meliponicultura, né? Embora nós tenhamos alguns sim, tá? O que eu percebo é o seguinte, é que nós, eu pelo menos, vou falar de mim, né? Que vivemos a época em que os conceitos de meio ambiente não estavam latentes dentro de nós, né? Eu falo por mim, porque eu só fui passar a ter um cuidado maior com o meio ambiente ou dar o devido valor que o meio ambiente merece após conhecer o grupo de fundadores da AME, sabe? Porque dentro deles, né, eu não vou citar nome para poder não ferir ninguém, mas dentro desses 17 outros que formaram a AME junto comigo, uma boa parte tem o conceito de meio ambiente bem forte. E aí, em cima disso, é que eu falo. Nós, a nossa geração, não estávamos muito preocupados com. Não, vamos usar o que tiver na diversidade, né? E só a partir daí que eu mudei, né? Eu mudei. Então, eu acredito que o fato de não termos ainda muito idoso na meliponicultura é em função um pouco disso. Por quê? Porque as pessoas que viveram aquele momento não tiveram esse hiato que permitiu eles verificarem uma nova forma de ver o meio ambiente, né? E principalmente as abelhas, né? Aqui no Espírito Santo, eu vou dar um exemplo, né? Além do meu, né? Nós temos 4 outros associados nossos que declaram toda vez que a gente se encontra de que foi a AME, foi as abelhas, né,
que permitiram eles mudarem essa opinião também, sabe? Então, acredito que tenha sido um pouco isso, por não termos mais idosos na meliponicultura. Eu estava vendo essa semana retrasada que o Instituto Federal Baiano, né, fez um trabalho junto com as mulheres, né, inicialmente lá, mas depois eles inseriram um grupo de idosos para descobrirem essa atividade, até como uma forma geradora de renda, né? Então, um trabalho muito bem feito o Instituto Federal Baiano fez. Eu não lembro o nome do pesquisador, né? Mas que a gente precisa desenvolver isso e mostrar que a atividade tem caminhos para serem explorados de forma sustentável e com geração de renda, né? Porque o idoso, principalmente os aposentados, que não têm, às vezes, o privilégio de ter uma aposentadoria muito boa, né? Precisa comprar um remedinho dele, né? E se depender da aposentadoria da, do INSS, é capaz de não conseguir nem comprar os seus medicamentozinhos, né? E com a meliponicultura pode realmente desenvolver isso aí, porque tem uma gama de caminhos que a meliponicultura pode propiciar, né? E a gente não pode perder isso. Falei demais, né? Ô, Dailton, tem uma coisa aí que eu lembrei agora, que não sei se você conhece o professor Spence da USP de Ribeirão Preto. Pessoalmente, não, mas eu conheço o Então, trabalho dele, né? eu sei que há muito tempo, eu não sei se oferece ainda, eu ofereci sempre curso de meliponicultura para idosos. Era um curso específico para essa categoria, entendeu? O pessoal trabalhar, o pessoal, porque tem muitas coisas, inclusive, assim, que fica pesado para o idoso trabalhar, né? A questão de transporte de caixa, essa coisa toda de manuseio, essas coisas todas, né? Então, tem um curso montado, que é um curso assim bem frequentado, né? Que é uma coisa interessante também, a gente começar a passar passar um pouco dessa visão, né, diferenciada, para as pessoas entenderem que não é tudo igual, né? Você tem diferentes formas de você criar uma abelha, contribuir, né? Não necessariamente da mesma forma, entendeu? Sim, e cada forma cada manejo é diferente, dependendo do local, da pessoa que está fazendo, da experiência da pessoa, né? Então, é uma diversificação muito grande, né? Da espécie e tudo, né? Então, talvez assim, a gente podia tentar estimular mesmo que as associações, essas entidades, pensassem um pouco também nesse segmento, né? Que eu acho que precisava ter um tratamento especial, tem muita gente interessada, entendeu? Mas não com essa estrutura toda que normalmente se oferece para né, para a criação. Como eu já falei, para mim, assim, uma possibilidade de você fazer uma meliponicultura contemplativa, que é uma coisa muito mais entrojada, uma coisa mais de vivenciar na paz ali, aquele movimento das abelhas, tem muita gente que tem essa satisfação, entendeu? Sim. Muita gente que, inclusive, que não quer ficar manejando caixa, ficar mexendo em caixa, entendeu? Mas aí é aquela história, né? Todo cuidado, tem que ser espécie local, aquela todo processo. E mostrar que mesmo que ele faça uma criação contemplativa, né, ele vai estar ajudando o meio ambiente, vai estar, provavelmente acontecerá enxameações desses enxames que ele tem lá e tal, já que ele não vai fazer manejo, e estará sempre melhorando a meliponicultura como um todo, né? Tá vendo? Vou pegar aqui uns comentários, para algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui que. Aqui, ó, Jardim de Meles colocou assim: ó, ótima ideia, um curso específico para os idosos. É uma coisa que uma sementinha que a gente pode plantar para começar a trabalhar com isso também. Não ficar só nas crianças também, nos adolescentes, né? É uma coisa interessante. Ah, Olhando aqui na minha listagem aqui, praticamente só está. E até Meneghelli entrou ali. Meneghelli, boa noite. Boa noite, Meneghelli é um idoso aí que eu já convidei várias vezes para vir para a associação e ainda não veio esse rapaz. Vou dar uns puxões de orelha dele, é da Caixa Econômica também. é? Né? Ó, o Francisco Batista 336 colocou assim: ó, depois que conheci Isabel Ferrão, meu conceito sobre a natureza mudou muito. O Tá?
Francisco Batista é um dos associados mais, não tão recente, né? Mas é um associado recente nosso e tem falado. Ele não é idoso, tá? Mas está chegando já. Né? Hoje, na hora que eu passei o convite lá para o pessoal, os idosos vão começar a falar. Né? Aí um brincou, é só para idoso? Eu falei assim, ó, se você não é, mas um dia será. Desejo que pelo menos você chegue lá. Se prepare, né? Se Se prepare. prepare. Isabela, boa noite. Estou vendo que você está aí. Adriana. João Ó, a Luiz também. Celicina, João aqui, ó, Luiz é o nosso Celicina. ex-presidente. De certa forma, foi o precursor da AME, né? Tá certo? É. Porque o João Luiz está aí, ó, assistindo a gente aí. Ó. Ó, a Celicina Ferreira não Celestino é é a presidente da AME presidente Rio de Janeiro? da AME Rio. Né? Então, Celecina, você não vai escapar dessa, não. Vamos botar você nessa roda um dia desses aí. Tá? Hoje, na hora que eu conversei com ela sobre um outro assunto, quase que eu falei com ela, você, como não é idosa, eu não vou te convidar, mas, de repente, você podia participar também, falar um pouco. Mas não cheguei Não, a falar para ela. tem que tomar cuidado, porque tem gente para ficar ofendido, Pois né? é, quando fala idoso. É. Mas eu quero acrescentar, Murilo, de que o idoso não pode deixar ficar só na frente da televisão. Eu tenho feito muito isso, né? Mas tem que arrumar alguma coisa para fazer, porque se você parar, a mente vai esvaziando, sabe? Então, você precisa estar sempre interativo. A Celicina parece que riu aí, ó. Ofendida não, ela não ficou não, tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguém aí que eu, de repente, passei por cima aqui. Ah, Batista novamente aqui. Jardim de Médios aí, ó. Boa noite, Gustavo. Por que idosos não se associar? Como é que é? Por que idosos não têm se associado? É isso que nós estamos falando aqui, né? Às vezes, a característica, os conceitos ainda não estão fortes, né? Tá certo? Mas também eu teria não, tenho que confessar que, na verdade, a AME às vezes falha, né? Falha nessa interação com os meliponicultores. Porque nós imaginamos, não temos isso levantado, mas no Espírito Santo nós devemos passar de 3.000 meliponicultores, entre robistas, conservacionistas, preservacionistas e comerciais, tá? Então, quer dizer, é um universo muito grande, né? Se nós temos 200 e poucos associados, nós não temos nem 10% desse público, né? Então, talvez aí seja até uma falha da própria AME, né? E a gente precisa buscar isso. Nesse levantamento que eu fiz hoje, ontem à noite, que eu passei para os associadores, foi exatamente para a gente verificar como é que estava a nossa infiltração nos 78 municípios aqui do Espírito Santo, né? Então, a gente percebe assim percebe não, está claro no levantamento, é que está muito forte a concentração de associados aqui na região metropolitana, né? Então, para mim, isso é um alerta. Tem que fazer alguma coisa para interiorizar mais essas ações, né? Tá? Aí vem aquele dificultador, né? Din-din, dinheiro. Como você fazer isso, né? Então, nós temos que buscar meios. Aí já começaram a aparecer algumas ideias, né? De como a gente fazer isso, né? Uhum. Porque Dois, nossa, dois, nossa, dois nossa segmentos. anuidade é R$ 120 por ano. Anuidade por ano. Uhum. R$ 120. É muito pouco, né? Para a gente fazer um trabalho grande, ou maior do que a gente faz, né? Então, a gente precisa Uhum. fazer o quê? Criar meios para poder ter parcerias, né? Uhum. E aí,
E aí a gente se pega com aqueles fatores seguintes: parceria com quem? Como? Porque a grande maioria daqueles que buscam, eu quero botar um meliponário aqui, o que vocês fazem? Vocês dão as abelhas para nós? Né? E cadê o retorno? Não, quase não tem. Até porque grande parte dos trabalhos que a AME Espírito Santo faz é com as hortas comunitárias, com as comunidades menos favorecidas, né? Então a gente acaba dando mais do que recebendo, e isso dificulta o trabalho, né? Assista em A Hora da Beira 9 a continuação dessa instigante conversa.